Olá, minha joia. Sou Hugo Bandeira. Natuza Neri e seus colegas são perfeitos em análise e desmentem com fatos a nova narrativa que os bolsonaristas criaram para justificar a derrota cachapante que ganharam de presente do Trump. Espia. Segunda-feira da semana passada, uma importante fonte do Itamaraty me disse o seguinte: Natuza vai levantar a lei Magnitsky, a sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Eu disse, mas vai levantar quando? Disse, não, a promessa do governo americano para nós é que seja no fim da semana que vem. E naquele momento não tinha nada de projeto da dosimetria no radar, ou seja, se o governo brasileiro já tinha na semana passada informação de que Alexandre de Moraes deixaria de ser sancionado, qual a relação disso com o projeto da dosimetria? E por que eu estou dizendo isso, Raquel? Porque rapidamente, tão logo a notícia de que a sanção havia sido levantada, eu recebi um telefonema de uma autoridade da Câmara dos Deputados dizendo assim, olha aí, foi por causa da votação do projeto da dosimetria. Ao que eu respondi para essa fonte, não foi não, porque na semana passada não tinha PL da dosimetria no radar e o governo brasileiro já tinha recebido informação. E na segunda-feira, essa informação que o governo brasileiro esperava, o levantamento da sanção contra Alexandre de Moraes, eu não tinha com quem checar a informação. Então, se você não tem com quem checar uma informação, você não dá, você segura. Mas pelo menos serviu para eu ter de base que essa história de que foi o projeto da dosimetria que viabilizou a levantada da Magnitsky não faz o menor sentido do lado brasileiro, porque ele não cumpre uma relação temporal. Então, na semana passada, não tinha a dosimetria na ribalta. Enfim, só porque eu acho que os discursos vão sendo feitos depois que as coisas já estão meio prontas. E perfis bolsonaristas, por exemplo, estão dizendo, olha, foi por causa do projeto da dosimetria também. E eles citam integrantes do governo americano. O que pode ter acontecido? Pessoas do governo americano que são mais próximas e que têm conversas, canais com o bolsonarismo, dando essa versão até para que eles fiquem com alguma coisa, né? Porque foram absolutamente derrotados. Quem estava na defesa dessas sanções e assim como do tarifaço. Uma dessas fontes do Itamaraty, a quem eu voltei hoje para conversar, disse o seguinte, olha, Natuza, teve uma atuação bem silenciosa aqui, porque desde o momento em que a Magnitsky foi baixada contra Alexandre de Moraes, a diplomacia brasileira precisou entrar em campo para evitar que bancos brasileiros, em particular o Banco do Brasil, fossem sancionados. Por quê? Porque o sistema financeiro integrado poderia ser punido se Alexandre de Moraes continuasse, por exemplo, movimentando a sua conta, possuindo cartão de crédito. Então, essa operação silenciosa agora começa a ser mais desvendada, digamos assim, com essa decisão do governo americano. A gente está num fim de temporada, né? Uma temporada que começou completamente maluca, escalafobética, porque um filho de um ex-presidente da República vai para os Estados Unidos, cava não só uma sanção contra o ministro do Supremo, mas também um tarifaço com repercussões enormes para a economia brasileira. A gente não chegou no fim da temporada em relação ao tarifaço, ou seja, o estrago ali ainda precisa ser contornado, mas pelo menos nesse caso da Magnitsky a coisa parece resolvida. Eu confesso que não achei que a química fosse contemplar Alexandre de Moraes tão cedo. Me surpreendeu. Eu achei que o ministro do Supremo ia ficar sancionado por um pouquinho mais de meses a fio. Camarote, qual é o tamanho dessa derrota para Eduardo Bolsonaro e para a cúpula bolsonarista em geral? É grande, grande. A derrota foi grande. Eu queria primeiro um bastidor. De acordo com o ministro do governo, esses relatos internos do governo, na comunicação mais recente entre o presidente Lula e o Trump, o presidente Lula, de fato, insistiu, dizendo que não existia qualquer ilegalidade, que não fazia sentido isso que a Sandra está colocando. Por quê? Porque tudo foi cumprir o processo legal no Brasil. Então, o presidente Lula fez essa explicação, o contexto que estava acontecendo no país, e aí teve uma resposta afirmativa do Trump. Ele falou, feito, done, feito. E foi ali que o governo brasileiro teve certeza de que ia ser revogada a lei Magnitsky em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e família. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, e mais a família Bolsonaro, era o último trunfo que eles tinham. Todo o movimento lá atrás, que começa com a ida do Eduardo Bolsonaro, com Paulo Figueiredo, era de criar uma narrativa que estava ali o Bolsonaro, uma super vítima, e que era uma truculência da justiça. E isso colou no primeiro momento. A tal ponto que tem um momento, você estava falando aí da dosimetria, que é importante a gente lembrar que naquela comunicação que ele fazia com o ex-presidente Jair Bolsonaro, estou falando do Eduardo Bolsonaro, ele fala o seguinte, anistia light não, porque senão o governo Trump abandona
abandona a gente, dá o caso por encerrado. Estou falando de julho, que eram essas comunicações de julho, que tinha essa proposta na mesa. O que a gente vê hoje é que a família Bolsonaro ainda se fiava, inclusive no discurso. Qual era o discurso? Olha, é tão absurdo o que está acontecendo no Brasil, uma perseguição, que o Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnífica. Então, até esse discurso, esse respaldo que tinha do governo Trump, agora perdeu. Tem uma ironia do destino aí, né? Porque esse revés para a família Bolsonaro vem do ídolo do bolsonarismo, né? Vem do ídolo de Eduardo Bolsonaro, vem do ídolo de Jair Bolsonaro, que num encontro com Trump na Assembleia Geral da ONU, quando o Bolsonaro ainda era presidente, disse para Trump, I love you. E aí a ironia vem justamente disso, do fato de essa martelada no prego, a última necessária, ser dado justamente pelo presidente americano. Sem dúvida, esse era o ponto essencial para o bolsonarismo. Para a família Bolsonaro, toda a luta de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos era atingir o ministro Alexandre de Moraes, é claro, visto no bolsonarismo como o algoz de Jair Bolsonaro. E isso agora se acabou. Era o ponto que todas as análises, e quando a gente conversava dentro do governo, enfim, no mundo diplomático, como o mais delicado da discussão. Porque a questão comercial pragmática, né, era algo que em algum momento iria ser revertido, mas uma sanção direta, especialmente ao ministro, tinha uma dose de ideologia que a gente não tinha certeza, até pelas falas de integrantes importantes do governo Trump, a gente não tinha certeza se realmente seriam retiradas e quanto tempo ia levar. Então, foi uma destruição de tudo que Eduardo Bolsonaro tentou fazer nos Estados Unidos, e ele e a família ficam agora só com o desgaste de terem que carregar o tarifaço, que afetou brasileiros. Porque uma coisa é você lutar por justiça e o alvo das sanções ser apenas um juiz, ou mesmo algumas autoridades, né? Este é um ponto ainda pendente, mas que a gente também ouve dentro do governo que está em negociação, vistos revertidos, até de familiares, por exemplo, do ministro da Saúde, que não tem nada a ver com o governo brasileiro, mas de qualquer maneira é algo que vai acontecer de maneira mais silenciosa, na medida em que as pessoas recebem pessoalmente a sinalização de que vão poder voltar a ter o visto. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter essa reversão também mostra o quanto a relação de Trump com o governo Lula está boa, porque a carta de Trump, quando anunciou o tarifaço, falava do ministro Alexandre de Moraes. Então, fica muito frágil e isolada a posição, especialmente de Eduardo Bolsonaro, mas da família Bolsonaro. Pode ter um grande impacto até na votação subsequente da dosimetria. Então, para o governo Lula, isso é uma vitória, não há dúvida disso, porque não só começa a normalizar tudo, como retira um peso ideológico e um peso sobre um ministro da Suprema Corte. É uma vitória para o governo, essa normalização, mas especialmente a gente tem que olhar para frente. Outros fatores que precisam ser normalizados ainda no tarifaço, especialmente vistos, revogados, e principalmente o que fica para a eleição, processo eleitoral do ano que vem. Trump deixou de ser um cabo eleitoral do bolsonarismo e esse jogo agora virou, Natuza. Pessoal, recado rápido antes de fechar. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre trabalhar de casa e ganhar em dólar. E eu sei que, no fundo, muita gente ainda pensa: Hugo, isso é conversa, isso só funciona para os outros. Eu decidi acabar com essa dúvida hoje. Eu não indico nada aqui no canal que eu não confie. Mas melhor do que falar é provar. Apliquei exatamente o método que eu recomendo para vocês na minha rotina e dá uma olhada no meu resultado do dia 5 ao dia 29. Isso não é print de aluno, isso caiu na minha conta. É dinheiro de verdade, honesto, ganhando numa moeda que vale 5 vezes mais que a nossa. E um detalhe fundamental, vocês sabem que eu me dedico full time ao canal, eu não tenho tempo para me dedicar a outra coisa. Para conseguir esse resultado aí, eu dediquei no máximo 2 horas do meu dia. Ou seja, não precisa largar seu emprego ou parar sua vida para começar. E vamos deixar claro, isso aqui não veio de joguinho do tigrinho. Não veio de aposta e nem de pirâmide. Isso é fruto de uma profissão digital séria. Que se funcionou para mim, na minha correria, funciona para você. Mas para isso, você precisa investir no ativo mais valioso nos dias de hoje: o conhecimento. O Clayson liberou aquelas 3 aulas gratuitas que explicam a lógica toda. E para assistir é só clicar no QR Code aqui na tela, no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Clica, chama ele no zap e fala que viu o meu resultado. Não perde tempo. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.